Vamos dar início ao terceiro episódio do projeto da 296 GTS N Largo. Em relação ao último episódio, muita coisa avançou. Fizemos a desmontagem completa do veículo, fizemos uma pré-montagem de vários elementos do kit, principalmente as partes mais críticas, né? Que são as laterais traseiras, a saia lateral e os fenders, pois eles são a linha mestre de alinhamento de todo o projeto. Dá uma reparada nisso. A lateral traseira, quando você faz a montagem da saia lateral, essa saia lateral é em fibra de carbono exposta, está devidamente protegida para não ficar, arranhando nem nada, mas você vê, ela é a responsável pelo posicionamento exato dessa lateral e pelo posicionamento exato dos paralamas dianteiros. Ou seja, resolvendo esse alinhamento, você resolve toda vamos botar o principal da montagem desse kit. Inclusive, essa peça está devidamente alinhada, vai nos indicar com mais precisão aonde teremos que fazer o corte na lateral original que está aqui por baixo. Então, assim, essa etapa é bem importante, ela vai nortear todo o desenrolar do projeto. Outro fato importante também que a gente conseguiu observar é a postura que o carro passa a adotar, já com as rodas no lugar e já com as laterais no lugar. Então, realmente, você vê que o alargamento sugerido pela Novitec é realmente monstruoso. Você vê que as rodas 22 por 12,5 com pneu 335 ficam totalmente dentro dessa nova carroceria que o kit proporciona. Outro detalhe muito importante em fazer essa pré-montagem é justamente da gente conseguir traçar as estratégias que serão necessárias para fazer um acabamento primoroso na montagem dessa lateral. Dá um exemplo disso. Essa parte que fica deslocada do carro, tanto na parte da frente como na parte de trás, ela tem uma parte interna que vai ser vista. Então, esses acabamentos que serão feitos para realmente isso ter um acabamento bem top na parte interna, vão precisar ser feitos antes da fixação em definitivo dessa lateral. Então, por exemplo, esse carro mudará de cor. Acabamentos nessa parte interna, nesse vão, deverão já estar prontos antes da fixação definitiva dessa lateral. Isso é importante justamente para você não ter falhas, que uma vez feita a solda química, isso não solta mais daqui, e também você conseguir ter um cronograma mais lógico das sequências de acabamento e de fixação das peças que fazem parte do kit. Outro ponto importante da pré-montagem é que nos permite colocar as rodas já montadas no veículo e a gente visualizar o posicionamento das mesmas em relação à carroceria, bem como também avaliar a altura que o carro vai ficar. Então, assim, esse é o momento para perceber se as rodas vão estar livres, se não vai ficar pegando em lugar nenhum em sua rodagem, se o esterçamento das rodas dianteiras está garantido, porque aumentou o diâmetro, então tem coisa no meio do caminho que também vai entrar na situação de precisar ser cortado. E o que eu falei, também determinar qual vai ser a altura que nós vamos querer que esse carro tenha. Então, já fazendo essa pré-montagem, a gente já consegue, inclusive, visualizar isso. Nesse caso aqui, pelo que a gente avaliou, serão necessários um rebaixamento de aproximadamente 30 milímetros para realmente o carro ficar naquela posição que a gente acha mais interessante, mais esportiva, realmente mais agressiva. Uma outra coisa que está sendo bem desafiadora é o seguinte, não sei se vocês têm esse conhecimento, mas a 296, ela tem uma eletrônica, ela tem uma parte elétrica extremamente sensível. Ela é um carro que absolutamente, se você tiver algum sensor, desde um simples sensor de estacionamento, uma tranca de capô, coisas básicas. A gente tem Defender ali fazendo troca de cor, que basicamente está totalmente desmontado e o carro continua funcional. Você liga ele anda normalmente, ele tem as funções preservadas. Aqui não. Aqui a brincadeira é mais séria. Um simples sensor de estacionamento desconectado é o suficiente para ela não ligar, é o suficiente para ela não andar, inclusive gerar alguns conflitos na parte híbrida dela, inclusive inibindo a funcionalidade de fazer o carregamento. Outro fato importante também, isso independente de estar sendo feito um projeto, tem a ver com a sensibilidade da bateria da 296. É um carro que até outras pessoas já devem ter falado por aí, vocês já devem ter observado isso, é um carro que constantemente tem alguns problemas de bateria. É um carro que ele não aguenta muito desaforo nessa parte energética. Realmente o carro sempre tem que estar conectado com o carregador dele da parte híbrida e preferencialmente um mantedor garantindo a bateria interna, a sua carga completa, para realmente não ter nenhuma surpresa. Por quê? O carro é híbrido, tem o motor elétrico, tem o motor a combustão, mas, por exemplo, ela não tem ré.
Então, se a parte híbrida dela falha, você perde a ré e, perdendo a ré, o carro não liga nem a combustão. Então, é um carro que realmente você precisa ter essa parte de baterias extremamente controlada. Se vocês repararem, tá vendo? Ó, tá sem o para-choque, mas o chicote do sensor de estacionamento e os sensores de estacionamento estão aqui, ó, presos com um tie-up branco, justamente para mostrar que é algo provisório. Outros sensores, como de desaceleração, estava desconectado, fica naquele baú, relacionado a temperaturas externas, que também fica preso naquela carenagem aqui que o pessoal chama de churrasqueira. Na parte traseira, lanternas, sensores, tudo, absolutamente tudo, contribui para o carro funcionar de forma errada e muitas das vezes nem funcionar, nem ligar, nem nada. Então, assim, é um carro que você precisa de fato ir desmontando, mas mantendo essa parte eletrônica dele toda conectada. Como eu falei, essa pré-montagem também serviu para determinarmos exatamente a área que precisará ser cortada da lateral original para poder dar entrada com essas rodas maiores e a suspensão poder ter o seu curso normal preservado. Um outro detalhe importante dessa lateral, que ainda estamos fazendo uma análise de como vamos fazer, é a seguinte: a solda química entra por baixo dessa lateral e seria também a responsável por fazer esse nivelamento da lateral nova com a lateral original do carro. Porém, nos veio uma ideia de repente fazer o quê? Essa peça em fibra de carbono ser alongada, acompanhando essa silhueta original, para não ter esse degrau. Então, muito provavelmente, iremos fazer dessa forma. Em vez de fazer aqui direto o enxerto dessa lateral com a lateral original e ter que suavizar esse degrau, nós vamos promover um alongamento dessa lateral em fibra de carbono. Iremos utilizar a nossa fibra de carbono, fazendo exatamente essa junção, acompanhando essa silhueta que ainda fica exposta aqui da lateral original. Ao meu ver, ainda será um recurso para nos proteger de repente, num futuro, por conta de vibração, por conta de calor, vir a surgir algum tipo de rachadura exatamente onde foi feita a junção. Então, por precaução, estamos bem inclinados a fazer esse alongamento dessa lateral 100% em fibra de carbono, ficando 100% coberta a lateral original pela nova lateral. Outra peça muito importante são os paralamas dianteiros, que igualmente com as laterais traseiras proporcionam um alargamento de carroceria. Na parte traseira são 6 centímetros de cada lado, na parte dianteira são 3 centímetros de cada lado. É uma peça extremamente bonita, pensada para dar esse visual flutuante, né? O paralama está flutuando sobre a lateral da porta e cria uma passagem de ar muito interessante, um visual muito bonito que integra bastante com a lateral traseira. Como vocês podem ver, a Novitec pensou na colocação do shield original da Ferrari, né? Aquele shield parafusado. E nós vamos fazer também uma outra modificação aqui. Vamos fechar em fibra de carbono esse alojamento destinado ao shield de metal, né? E vamos fazer a pintura do shield no mais puro estilo tailor-made que a Ferrari oferece em seus veículos especiais. Ou seja, sai o shield de metal original, que toda a N-Largo recebe, para receber uma pintura realmente feita à mão no melhor estilo tailor-made. Espero que vocês tenham curtido esse terceiro episódio do projeto da 296 GTS N-Largo. No próximo episódio, espero estar mostrando para vocês já o corte dessa lateral. A oficina está cheia e esse projeto demanda muita atenção, então a gente queria estar sendo o mais regular possível, mostrando a evolução desse projeto a cada semana, mas tem horas que por forças maiores a gente não consegue, como eu falei, a oficina é sempre cheia. Graças a Deus, bastante serviço. Eu acho que no quarto episódio, vamos de fato cortar essa lateral, iniciar o processo de acabamento dessa lateral, talvez já iniciar a fixação dessa lateral. Então é isso aí, conto com a presença de vocês no próximo episódio, quarto episódio, dessa saga tão importante para a Handmade, que é o projeto dessa 296 GTS N-Largo. Uma de 15 no mundo.